do Senhor. Levar os pedidos e apresentar ao Senhor ali no nome de Jesus. Queridos, eu ia trazer uma outra mensagem, mas como nós levamos ao monte hoje, enfim, vamos lá em Deuteronômio 11, 26. Deuteronômio 26, desculpa, 11, verso 26. Na atualizada, eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos ordena. A maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, mas vos desviastes do caminho que hoje vos ordena, para seguir os outros deuses que não conhecestes. Quando, porém, o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Senhor, a tua palavra foi lida, a tua palavra se renova cada dia. Cura-nos com teu sangue, com a tua graça, com o teu poder, e opera, Deus, de forma sobrenatural. Movidos pela fé, nós lançamos contra principados, potestades, obras das trevas, e declaramos a bênção do Senhor sobre cada vida, no poderoso nome de Jesus. O livro de Deuteronômio, nós vamos nos livros de Moisés, faz parte ali do Pentateuco, os 5 primeiros polos ali, os 5 primeiros livros ali da Bíblia Sagrada, para encorajar o povo de Israel a renovar a aliança com o Senhor, o Deus Altíssimo, antes de entrar na terra prometida. Tinha a terra prometida que o Senhor prometera, porém eles ficaram anos e anos no deserto, 40 anos no deserto, rodando ali um círculo. O pecado era muito grande ali, e era necessário você começar a fazer algo novo para que o povo chegasse em uma condição com a mente um pouco melhor para entrar naquela terra prometida. As pessoas mais novas, Josué e Caleb conseguiram, mas os mais velhos não se foram. Então, às vezes, meus irmãos, o caminho da bênção, nós vamos direcionar algumas coisas aqui para caminhar, para seguir, para ir rumo aonde o Senhor quer que o cara vai, na terra prometida. Deuteronômio significa segunda lei, advertindo a repetição e o reforço das leis que Moisés transmitira outrora. Moisés fez ali a legislação, o povo antigo, e o povo novo agora foi necessário reescrever, refalar, refazer, mostrar novamente, como se fosse a segunda lei, advertindo o povo, revisando a história da jornada do povo de Israel, desde o Egito, enfatizando a importância da obediência a Deus. Às vezes, meus irmãos, a pessoa mostra um caminho para a pessoa, mas a pessoa não quer seguir aquele caminho, quer seguir uma situação completamente fora dos propósitos da lei do Senhor. A bênção significa favor divino, é um meio de felicidade, ser bênção. Maldição, o mesmo que anátema, maldade.
amaldiçoar, palavras de maldição. Hoje em dia, meus irmãos, existem muitos lares conturbados, muitas vidas completamente fora dos propósitos do Senhor, através de drogas, de tristeza, prostituição, lares tristes e espiritualmente mortos, sem o foco do Senhor. Mas por que existem lares assim? Porque as pessoas estão fora do propósito do Senhor. Não quer cumprir os mandamentos do Senhor. O Senhor coloca os seus estatutos à disposição das pessoas. Principalmente, Deus coloca a bênção diante da pessoa. O cara simplesmente escolhe a bênção. Ninguém acorda de manhã e fala assim: hoje eu vou errar. O cara sai com o propósito de acertar. Mas às vezes acontece coisa que o cara vai entrando em uma situação que é fora do propósito do Senhor. Primeiro, a primeira bênção chama-se a palavra de Deus. Uau! Em Mateus 24, 35 diz o seguinte: passará o céu e a terra, a palavra de Jesus, porém as minhas palavras não passarão. A palavra do Senhor tem que estar introjetada no coração do crente, da pessoa. A palavra de Deus ela é eterna, ela antecede antes da existência da ação humana. O universo, como conhecemos, e continuará pelas eternidades após a sua extinção. Tudo plano físico criado foi pela palavra do Senhor. Para seus propósitos, gerar filhos à sua imagem e semelhança. Mas aquelas pessoas que vivem de si a palavra do Senhor, a palavra de Deus, para os seus propósitos, vai gerar pessoas, famílias ali do lado deles ali. Ouçam o Senhor, com a graça do Senhor. Porque a boca da pessoa está transmitindo ali a palavra do Senhor. Os filhos vão ouvir aquilo lá. Em Colossenses 1,16 diz o seguinte: pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele, para o Senhor e para ele. Glória a Deus. Romanos 1,20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, a pessoa, meus irmãos, tem que estar enraizada na palavra do Senhor. É uma palavra de bênção, uma palavra de vitória. Em casa, todo dia, eu não saio sem abrir a Bíblia, ler um trecho, ali começa a meditar. O dia todo pensando naquele versículo. Em minha oração, para Deus fazer aqui a obra dele em nossa casa, em nossa vida. Segundo, a segunda bênção chama-se a casa do Senhor. Em 2 Crônicas 5,14 diz o seguinte: a glória do Senhor
encheu a casa de Deus, encheu a igreja. A igreja é lugar de adoração ao Senhor. Ame a casa do Senhor. Glória a Deus. Ame a sua igreja. A casa de Deus é um lugar para toda a vida. Salmo 27,4 diz o seguinte: uma coisa peço ao Senhor, glória a Deus, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu tempo. Dá de paz. Davi, uma certa feita, disse: alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E tinha uma vida muito conturbada, casamentos falidos, filhos rebeldes, muita coisa avacalhada na vida de Davi. Mas quando ele chegava na casa do Senhor, ele tinha paz. Pensa. A casa de Deus é lugar de misericórdia. Salmo 48, 9. Pensemos a Deus na tua misericórdia no meio do seu tempo. A misericórdia do Senhor na igreja, aonde as pessoas rendem louvor a Ele, ouvem uma mensagem, se rende louvor ao Senhor e o Senhor abençoa de maneira sobrenatural. Em nome de Jesus. Fazer a obra do Senhor. Estar dentro da casa do Senhor. Interessante, meus irmãos, o Lucas hoje está com 29 anos e cresceu vendo eu pregar. Uma vez ele era pequenininho, não que ele hoje era. Ele era pequenininho, ele subiu. Ele pegou esse negócio do microfone que estava no chão, sem microfone, só esse carro assim, pegou, colocou na mão assim, ficou pulando como se pregando ali ele tivesse. Apesar que ele firmou um pouco. Trabalho, enfim. Mas vendo os atos da gente, vendo ali as coisas dentro da casa dele, orando. Terceira bênção chama-se lei da semeadura. É abençoar a casa do Senhor com oferta, com dízimo, para crescimento ali da casa do Senhor. Quarto, para te orar. A quarta bênção chama-se livre-arbítrio. O Senhor coloca o livre-arbítrio de escolher a bênção e a maldição. A bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Eram dois montes, um perto do outro. Eles falavam glorificando o nome do Senhor, falando sobre bênçãos. E no outro monte eles falavam maldição para aquele que estava fora da presença do Senhor, lá no Monte Ebal. Moisés, antes de entrar na terra prometida, esses montes eram próximos, um de um lado do outro, e um ouvia o outro falando. A leitura da lei que Moisés mandou, que a metade ficasse no Monte Ebal, e outra metade ficasse no monte Gerizim. Às vezes, meus irmãos, a vida da pessoa começa a caminhar de uma maneira estranha, fora dos propósitos do Senhor, porque a pessoa, às vezes, está entronizada através do pecado, através das maldições ali que a pessoa absorve, fora das coisas do Senhor. Em casa, por exemplo, já falei que eu acho algumas vezes que tudo em casa lá é consagrado ao Senhor.
fui taxado de fanático. Mas tudo entra no lugar que eu posso aplicar para o Senhor. O Senhor abençoar. Toda segunda-feira nós reunimos a família e nós ali oramos o culto doméstico que nós fazemos toda segunda-feira em casa. Acontece às vezes um desacerto, uma segunda-feira não dá, e faz a terça. Aí faz uma vez por semana. Eu tenho um grupo de amigos, a gente é amigo há uns 45 anos. 45 anos. Uns 43. E o Marco resolveu fazer toda sexta-feira, pastor, acordar às 7 horas para orar. Tem um que é delegado da Polícia Federal, tem outro que é oficial da Polícia Militar, alguns advogados. Tem eu que está pelejando aí na Polícia Civil. E a gente ora. Inclusive tem uns que dois não participaram lá. Aí o outro lá tem que pessoal, você não vi semana que vem. Você vai orar 2 vezes. Tem que orar. Tem que falar com o Senhor. Tem que colocar os nossos negócios, os nossos sonhos, os nossos planos na presença do Senhor e lançar com o pé mal no nome do Senhor Jesus. A glorificar o nome do Senhor. A obra do Senhor crescer, para a família da gente ser abençoada e tudo aquilo que a gente tocar, abençoado seja o nome de Jesus. Eu gostaria de convidá-los a ficar sobre os seus pés. Nós vamos orar. Qual é o nome da campanha? Ilha edificada nos pés do Senhor. E a maldição, amados, lá no monte Ebal, vai cair por terra no nome de Jesus. As bênçãos serão na nossa vida através do monte Gerizim, que nós acreditamos e colocamos toda a nossa essência, toda a nossa casa, toda a nossa causa nas mãos do Senhor. Amém? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele vem, sim, amém. Somente Ele, mais ninguém. A Deus seja o Ele vem, sim, amém. Somente Ele, mais ninguém. A Deus seja se Deus fizer, tem. Se não fizer, tem Deus. Se a porta abrir, tem Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, tem Deus. Se curar eu for, tem Deus. Se tudo der certo, tem Deus. Mas se puder, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será
Se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro, eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Haja o que houver, sempre será Deus. Haja o que houver, sempre será Deus. Haja o que houver, o Senhor é Deus. Sustenta Deus, Senhor, Deus, a tua igreja, essas famílias que oram, que clamam, dessa campanha, Pai, uma família edificada. Edifique essa família, Deus, na rocha que é o Senhor. Sustenta com o teu sangue, com o teu poder, com a tua graça. Querido, você fica comigo, gente. Senhor Deus, eu tomo posse das bênçãos do Senhor sobre a minha casa. Te peço, lança por terra tudo que não presta, que não provém do Senhor, no nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para o Senhor, glória a Deus.